Bem, nessa aula a gente vai falar de análise combinatória. A gente vai discutir aqui um conjunto de métodos que vão ajudar a gente a contar coisas. A gente tem um método muito eficiente para contar coisas, que é a correspondência bionívoca entre os elementos de um determinado conjunto e os números naturais. Então é aquele momento que a gente vai contar quantos alunos tem na sala e a gente conta 1, 2, 3, 4, estabelecendo a correspondência entre cada aluno e um número natural. E aí, com isso eu consigo dizer quantos alunos tem numa turma. Contar quantos alunos tem na escola toda, esse método começa a dar um pouquinho mais de trabalho, né? E se eu quisesse contar quantos alunos tem no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado onde eu moro e trabalho, ficaria inviável, né? Então a gente precisa de métodos para contar coisas. A análise combinatória fornece esses métodos, tá? Então, nessa aula de hoje, você vai conhecer o princípio fundamental da contagem, tá? Que é o primeiro método que a gente vai usar para contar determinadas situações. Bem, então o que diz o princípio fundamental da contagem? Se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras, e uma vez tomada essa decisão, uma outra decisão D2 pode ser tomada de N maneiras. Então, as decisões D1 e D2 podem ser tomadas de N vezes N maneiras. Vejamos alguns exemplos para que vocês possam entender esse princípio. Bem, então vejamos um exemplo para que o conceito fique entendido. De quantas maneiras posso escolher uma calça e uma camisa para vestir se possuo 3 calças e 5 camisas? De maneira bem simples, você percebe que para cada escolha de camisa, você pode ter 3 calças possíveis. Então, se você tem 5 camisas para escolher, 5 vezes 3 te dá o total de maneiras de escolher uma calça e uma camisa para se vestir. Exatamente o que diz o princípio fundamental da contagem. A primeira decisão é escolher uma camisa, e você tem 5 escolhas possíveis para isso. A segunda decisão, escolher uma calça, você tem 3 escolhas possíveis para isso, de modo que o princípio fundamental da contagem diz que você pode escolher camisa e calça de 5 vezes 3, 15 maneiras. Está lá a solução, para escolher uma calça ou uma camisa, tomamos duas decisões. A primeira é escolher a calça, que pode ser de 3 maneiras. A segunda é escolher a camisa, que pode ser de 5 maneiras. Então, pelo princípio fundamental da contagem, as duas decisões podem ser tomadas de 3 vezes 5, 15 maneiras. Vejamos mais exemplos para que o conceito fique bem entendido por todos. No segundo exemplo, uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Tem aí um exemplo de uma bandeira que pode ser colorida seguindo o critério posto pelo exemplo, né? Eu tenho 4 listras, essas listras podem ser branca, amarela ou cinza, e a única restrição é que listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Pintando de cima para baixo, você não pode ter, por exemplo, 2 listras adjacentes e amarelas. Então, vamos ver de quantas maneiras a gente pode colorir uma bandeira seguindo essa ideia. Tá lá, para colorir uma bandeira, tomamos 4 decisões. Escolher a cor da primeira listra, essa decisão pode ser tomada de 3 maneiras, pode ser branco, amarelo ou cinza. Segunda decisão é escolher a cor da segunda listra. Essa decisão ela só pode ser tomada de 2 maneiras, porque eu tenho que excluir a cor que já foi usada na primeira listra. A terceira decisão é escolher a cor da terceira listra, que também pode ser tomada de 2 maneiras, porque a única restrição é que não pode ser a mesma cor usada na segunda listra, pode ser qualquer uma das outras. Por fim, a quarta decisão, que é escolher a cor da quarta listra, ela também pode ser tomada de 2 maneiras, porque a única restrição é que ela não pode ter a mesma cor que já foi usada na terceira listra. Então, pelo princípio fundamental da contagem, existem 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 24 maneiras de colorir essa bandeira. Vamos para mais alguns exemplos?
quantas senhas de 6 dígitos podem ser formadas? Então, se você for ao banco escolher uma senha de 6 dígitos para acessar sua conta, ou então para fazer compras no cartão de crédito, você escolhe 6 dígitos dentro desse conjunto aí que vai do 0 ao 9. Pode haver repetição desses dígitos. O primeiro dígito pode ser o 0, não há qualquer restrição sobre a escolha de cada um desses dígitos. Você pode ter uma senha que seja 034985, tá? Ou então você pode ter uma senha que seja 998723, Então essas são algumas senhas possíveis dentro das condições desse exemplo, Escolher 6 dígitos, Vamos contar de quantas maneiras esses 6 dígitos podem ser escolhidos para formar uma senha? Bem, ao escolher uma senha de 6 dígitos, você toma 6 decisões. A primeira decisão é escolher o primeiro dígito, você tem 10 escolhas possíveis, pode ser qualquer um dos dígitos do 0 ao 9. Tá? Idem para a segunda decisão, que é escolher o segundo dígito, idem para a terceira decisão, que é escolher o terceiro dígito, e assim sucessivamente. Então a gente toma 6 decisões, cada uma delas pode ser tomada de 10 maneiras. Dessa forma, pelo princípio fundamental da contagem, o total de senhas de 6 dígitos vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E a gente tem um jeito mais esperto de escrever isso, Produto envolvendo números iguais, a gente escreve na forma de potência. Vamos ver como é que fica? Pelo princípio fundamental da contagem, você tem 10 elevado à sexta potência senhas de 6 dígitos. Tá? Vamos para mais alguns exemplos para que você entenda aí o princípio fundamental da contagem. Bem, problemas clássicos da análise combinatória são, por exemplo, os problemas que envolvem anagramas de uma determinada palavra. A gente obtém anagramas de uma palavra permutando as letras dessa palavra. A gente pega as letras dessa palavra, muda a ordem dessas letras e obtém novas palavras com isso. Então vamos pegar um exemplo aqui. Quantos são os anagramas da palavra Vasco? Então vamos ver como é que o princípio fundamental da contagem me ajuda a contar quantos são esses anagramas. Bem, aí eu escrevi alguns anagramas da palavra Vasco. Eu peguei aí as letras da palavra Vasco e simplesmente mudei a ordem entre elas. Tem alguns aí, Covas, Vassoque e muitos outros. Tá? Então, perceba que quando a gente vai escrever um anagrama para uma determinada palavra, a gente toma decisões, a gente escolhe qual é a primeira letra, qual é a segunda letra, qual é a terceira letra e assim por diante. Então, no momento que você está tomando decisões e contando de quantas maneiras você toma cada uma delas, o princípio fundamental da contagem pode ser aplicado. Bem, então tá lá, para escrever o anagrama da palavra Vasco, nós tomamos 5 decisões. Primeira decisão, escolher a primeira letra. E essa decisão pode ser tomada de 5 maneiras, porque eu tenho 5 letras possíveis. Segunda decisão, escolher a segunda letra. E essa decisão só pode ser tomada de 4 maneiras, porque eu não posso usar a letra que eu já usei na primeira posição. A terceira decisão é escolher a terceira letra do anagrama, e essa só pode ser tomada de 3 maneiras, porque eu não posso usar nenhuma das 2 letras já usada para a primeira e para a segunda posição. A quarta decisão, que é escolher a quarta letra, eu tomo de 2 maneiras, porque eu não posso usar as 3 letras que já ocupam primeira, segunda e terceira posição. E por fim, a última decisão, a quinta decisão, escolher a quinta letra, só sobrou uma letra para ocupar aquela posição, então essa decisão só pode ser tomada de uma maneira. Bem, portanto, pelo princípio fundamental da contagem, existem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 anagramas da palavra Vasco. Bem, a ideia agora é que vocês tentem resolver alguns problemas de análise combinatória que envolvam a aplicação do princípio fundamental da contagem, e ao longo das próximas aulas a gente vai trabalhando com ferramentas um pouquinho mais incrementadas para resolver esses problemas, tá?
Valeu a atenção de vocês e até a próxima.